Graça e paz, igreja. Vocês podem abrir no Lucas 21:1. Vou ler aqui. A oferta da viúva pobre. E estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilanço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que essa pobre viúva deu mais do que todos. Porque todo este deram como oferta daquilo que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possui, todo seu sustento. Então, as pessoas que estavam lá, estavam dando tudo aquilo que sobrava, tudo aquilo que não ia fazer falta para eles. E Jesus olhou para ela, para a viúva, de uma forma diferente de olhar para as outras pessoas. Porque ela estava dando tudo que tinha, não o que sobrava. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente dê o nosso melhor, não importa se é pouco, o que importa é o que está no nosso coração. Dê com alegria que Jesus vai olhar para você, assim como ele olhou para a viúva. Então vamos orar então, vocês podem ficar de pé? Senhor, nosso Deus, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Abençoe cada um que está aqui essa noite. Que essa oferta, esses dízimos, vai vir com muita prosperidade para a nossa igreja. E que os que... Ai, nossa, nervosa, gente. E os que não... Que vai vir com muita prosperidade para a nossa igreja, né? Obrigado por nunca deixar faltar nada em nossas casas, nem na nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem vir entregar suas ofertas, seu dízimo. Amém. Amém. Torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Graças a Deus. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Amém. Oi, tô saindo? Ok. Paz do Senhor, igreja. Gente, tá me escutando direito? Tá ok? Eu vou falar de novo e eu quero que vocês gritem mesmo, porque é pra Deus o amém. Então, por favor, né? Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem aqui é visitante? Amém. Então, clã, no 3. 1, 2, 3. Seja bem-vindo ao passeio. Amém. Aleluia. Gente, vocês estão alegres? Porque eu estou muito feliz, cara. E hoje, eu não sei se vocês leram na plaquinha, mas o tema da pregação de hoje é em quem está a sua confiança? Tan, dan, dan. Desculpa, gente, mas é porque a minha amiga me desafiou e eu tive que fazer o tan, dan, dan, porque quando a gente é desafiado, a gente, né, faz os trem. E eu poderia ter colocado uma afirmação, né, tipo a confiança em Deus, mas é em quem está a sua confiança? 2 pessoas lindas, maravilhosas, me ensinaram que quando a gente faz uma pergunta, faz a gente nos autoavaliar, nos questionar e analisar mesmo. E quando, tem um tempo já, mas umas semanas aí para trás, eu falei sobre oferta e no final a Tizi foi e falou assim, monta uma pregação. E eu falei, Deus, e agora? Do que eu vou falar? Porque eu não quero criar algo
vindo de mim. Eu quero que Ele me dê a direção certinha, tudo lindo e maravilhoso. E aí, uma mãe de uma amiga minha me mandou um vídeo. E ela não manda mensagem para mim, mas ela mandou um vídeo. E aí, eu entrei nesse vídeo e eu comecei a ver ele. E no começo, eu não estava entendendo direito. Aí depois eu fui entendendo. E eu nem precisei ver o final para ver a moral do vídeo. Porque Deus já foi me falando o que aquele vídeo significava. E eu até queria passar aqui, mas o cara ele fala inglês e a legenda é tão rápida que é com números, então talvez vocês não iam acompanhar. E a minha pessoa escreveu o que ele disse. E eu vou falar o que ele falou no vídeo, que é muito top. E que me ajudou, né, que foi direção de Deus para eu montar essa palavra. Então, o vídeo, o cara ele começa falando, oi, tudo bem e tal. E ele fala, ele pega uma bola de basquete. Na verdade, eu queria até encenar o vídeo aqui, mas eu não tinha nada, porque eu não sou uma pessoa que pratica esporte. Então, eu não tenho bola de basquete, eu não tenho taco de golfe, eu não tenho nada. Então, eu vou falar mesmo e vocês vão imaginando, ok? Ele fala, se colocar uma bola de futebol na minha mão, vale em torno de $15. E na mão de LeBron James, que provavelmente deve ser um grande jogador de basquete, vale por volta de 30 a 40 milhões. E aí ele fala, se colocar uma bola de futebol americano nas minhas mãos, vale cerca de $10 ou $11. Mas as mãos de Peyton Manning... gente, desculpa, mas a minha pronúncia dos nomes americanos é uma lástima, porque aqui no Brasil é Enzo, é Valentina, é Yasmin, mas lá fora é um nome meio complicado, né? E aí ele fala que vale cerca de 50 ou 60 milhões. E aí ele continua. Se colocar um taco de golfe nas minhas mãos, custa por volta de 50 pratas. Mas na mão do Tiger Woods, vale cerca de 80 milhões. Até aí eu não estava entendendo muito o vídeo. Eu fiquei tipo, o que esse vídeo está querendo dizer? E aí quando ele começa, e aí vai ficando bem top. Ele fala assim, se colocar um graveto ou um cajado nas minhas mãos, serve para afastar algum animal. Mas a mão de Moisés abriu o mar vermelho. E aí vai ficando mais top ainda. Ele fala, um estilingue nas minhas mãos seria como um brinquedo, mas as mãos do rei Davi derrubou o gigante. E agora que começa a ficar mega top. Ele fala assim, 5 pães e 2 peixes me dariam uma refeição. Mas nas mãos de Jesus, ele fez um milagre e alimentou multidões. E aí ele fala, por último, né? Alguns pregos nas minhas mãos seria para construir uma gaiola ou uma casa de pássaros. Pregar algo na parede ou em uma tábua. Mas nas mãos de Jesus resultou em salvação e vida eterna a todos os que o amam e confiam nele. E quando ele falou isso, eu falei, uau! E aí Deus falou o que aquele vídeo significava e eu entendi. Aquele vídeo, ele estava basicamente dizendo que tudo depende nas mãos de quem está. Por exemplo, ele deu os exemplos, né, que uma bola na minha mão valeria tantos reais, e na mão de um grande jogador valeria milhões. E você percebe que nas mãos certas passa a ter valor, nas mãos certas passa a gerar algo, crescimento. E aí que veio o tema da palavra. A sua confiança está nas mãos de quem? Porque se não estiver nas mãos certas, vai dar errado. Sua confiança está nas suas mãos? Sua confiança está nas mãos da sua família, de pessoas que você conhece? Ou está em Jesus? Yasmin, mas você está dizendo que a gente não pode confiar na gente, nem nas pessoas? Não é isso. Você pode confiar em você, você pode confiar nas pessoas, mas a sua confiança não tem que estar tanto nessa pessoa a ponto dela substituir o lugar de Jesus. Entende? E aí eu vou falar a diferença de quando a confiança está em nós, quando a confiança está em outra pessoa e quando a nossa confiança está em Jesus. Eu vou começar falando sobre a confiança em nós mesmos. Por isso eu vou pedir para quem estiver com a Bíblia abrir
E quem estiver anotando, anote. E se você não estiver fazendo nenhum dos dois, por favor, faça. Provérbios 3, 5 ao 6. Amém? Eu vou ler Provérbios 3, 5 ao 6. Lá diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Eu vou ler de novo, porque às vezes eu leio muito rápido, então eu não sei se eu li rápido, eu vou ler de novo. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele diz para você não colocar a sua confiança na sua própria inteligência. O que é isso? Muitas das vezes a gente fala, não, eu confio em Deus, é claro que eu confio em Deus. Só que aí quando Ele pede algo impossível para você, aí você fica, ai, mas não é bem assim, sabe? Quando Ele dá uma promessa sobre sua vida que é algo impossível, ou quando Ele pede algo impossível para você, você duvida. Se você confiasse nele, você não ia duvidar. E aí você acaba colocando a confiança que você tinha nele em você mesmo. E aí que dá os BO, porque quando você coloca a sua confiança em você mesmo, você tenta fazer tudo pela força do seu braço. Você tenta fazer tudo do seu jeito. Não é mais Jesus, é você. É tipo, eu acho que tem que ser assim, eu tenho que fazer desse jeito, porque é assim, ponto, e eu tô certa. E quando eu fui montando essa pregação, Deus foi falando comigo. Eu espero de verdade que ela toque no coração de vocês e Deus fale com vocês. Mas no decorrer, que eu fui montando a pregação, Deus foi falando comigo e teve muito puxão de orelha. Vocês não têm noção. E aí, Ele foi me mostrando que um tempo da minha vida, eu coloquei a confiança em mim. Eu estava tentando fazer tudo do meu jeito, na força do meu braço, sem ajuda de ninguém. E Deus falava as coisas impossíveis e eu ficava duvidando. E aquilo foi gerando cansaço na minha vida, foi gerando exaustão, eu estava ficando cansada, eu estava ficando triste, porque a confiança estava em mim. E aí eu fazia tudo certo. Aí quando dava uma coisa errada, eu ficava frustrada. E na Bíblia tem um exemplo de uma pessoa que confiava em Deus e num instante, colocou a confiança nele mesmo, que foi Abraão. Ele confiou em Deus, ele era um cara muito top. E ele estava olhando para o céu e ele viu as estrelas. E Deus falou para ele que a descendência dele ia ser tão numerosa quanto as estrelas que estão no céu e a areia do mar. E aí, beleza, ele confiou e foi muito top. E ele ficou muito alegre, a esposa dele também. Só que aconteceu um trem assim, bem louco, que acontece direto, na verdade. Deus, ele não fez na hora. Ele deu a promessa, mas ele não fez no dia seguinte. Demorou, porque a gente esquece que não é no nosso tempo. É no tempo dele. E às vezes a gente quer o trem para amanhã, e não é para ser amanhã. Às vezes a gente é tão afobado, que a gente fica, ai Jesus, tem que ser hoje, tem que ser agora, nesse exato momento. E Deus está lá, assim, tipo, não vou fazer agora. Não é para ser feito agora. Porque ele é calmo. A gente que é afobado e quer apressar os trem. E às vezes a gente confia na gente e tenta até fazer as coisas de Deus. Porque quando Deus falou para Abraão que ia dar uma descendência muito numerosa, Abraão, ele confiou, mas por conta da demora, que não foi na hora que ele queria, na hora que ele pensava, ele tirou a confiança dele, que ele tinha em Deus, e por um instante, ele colocou a confiança nele mesmo. Ele e Sara tentou fazer do jeito deles. Sara chegou nele e falou, olha, então, o filho não está vindo, Então, vai lá na egípcia. Era egípcia? Era? Tisbe? Era? Então, continuando. Ele falou para ir lá na serva, na escrava, e Abraão foi e teve um filho e gerou todo um problema, porque uma coisa que ele estava confiando em Deus e colocou a confiança nele mesmo, gerou toda uma bola de neve. E nos mostra que quando a confiança não está em Deus, não dá certo. A gente se frustra, a gente fica triste, a gente fica cansado. E quando a sua confiança está em você e não em Deus, não tem jeito. E aí, a gente vai para o segundo,
que é a confiança nas mãos das outras pessoas, né? E a gente vai ler Salmo 118, do 3 ao 9. Salmo 118. Na verdade, eu falei errado, é do 8 ao 9. Ele fala assim: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Aí eu volto a dizer: Yasmin, então eu não posso confiar na minha mãe? Não posso confiar na minha amiga? Você pode. O errado é quando a sua confiança está tanto nessa pessoa, que essa pessoa inconscientemente passa a assumir o lugar de Jesus na nossa vida. Não, mas é claro que não. Mas acontece. E como eu falei, essa pregação, Deus foi falando comigo. Primeiro na confiança em nós mesmos. Quando a confiança está em nós mesmos, dá errado, e eu já passei por isso e quebrei a cara. E aí vem a confiança nos outros, que aconteceu a mesma coisa comigo por muito tempo. Desde quando eu nasci até os meus 11 anos de idade, eu confiava tanto numa pessoa, mas tanto, que eu coloquei ela como se ela fosse Jesus na minha vida. Sem eu perceber, eu fiz isso. Eu estava tão dependente dessa pessoa, estava confiando tanto nessa pessoa, que eu achava que aquela pessoa não ia fazer nada de errado, que ela era santa, e não é assim. Eu coloquei ela, eu achava que não, mas depois, com o tempo, eu percebi que eu tinha colocado no lugar de Jesus. Para vocês terem noção, tanto que a minha confiança estava nessa pessoa, quando eu colocava uma roupa, e eu ficava tipo, tá, eu gostei. E eu chegava nessa pessoa e falava, e aí, o que você achou? E essa pessoa falava que estava feio, eu trocava a roupa, mesmo achando que eu estava linda e maravilhosa. E eu trocava e vestia do jeito que a pessoa queria. Porque a minha confiança estava tanto nela que eu não conseguia fazer mais nada sem estar com ela. E eu achava que essa pessoa nunca ia me decepcionar. Só que, com o tempo, essa pessoa acabou saindo da igreja e se distanciou de mim. E eu fiquei tão sem rumo e tão sem chão, que por um ano eu fiquei perdida. Eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia em quem confiar, porque eu confiava tanto nessa pessoa que quando ela se afastou de mim, eu fiquei perdida. E aí eu falei, cara, se essa pessoa que eu confiava fez isso, então eu não vou mais confiar em ninguém. E aí eu me frustrei, fiquei um ano, assim, muito perdida. E aí acabou que eu fui aprendendo a confiar em Deus. E na Bíblia, eu dei um exemplo meu, né? Na Bíblia tem outro exemplo de um cara que não confiou em Deus e confiou nas pessoas, que foi Arão. Ele estava caminhando até a terra prometida, né, os hebreus. E aí Moisés, ele vai para o monte. E aí Moisés fica 40 dias e 40 noites. E as pessoas acharam que Moisés tinha morrido, porque, ele precisa de beber, ele precisa de comer e, ele está lá. E eles ficaram com medo, eles acharam que Moisés tinha morrido. E aí as pessoas chegam em Arão e falam, cara, cadê Moisés? E aí eles ficam, nossa, Deus não está mais com a gente, bora construir um bezerro para a gente adorar. Um bezerro, mano. Vocês estão entendendo que é um bezerro, cara? Não. Eles tinham Deus que aparecia para eles em coluna de fogo, e aí eles vão e criam um bezerro para adorar. Nossa, dá uns negócios na gente, né? E aí, Arão, em vez de falar, não, como assim? Repreender eles e falar que, não, Deus está com a gente. Eles não fizeram isso. Eles construíram o bezerro, e por conta disso e vários outros motivos, a trajetória deles, que ia ser de 11 dias, se eu não me engano, virou 40 anos. Que matemática louca é essa? Eram 11 dias e virou 40 anos. É louco uns trem desse. Então, Yasmin, como que diferencia? Quando a confiança está em você, você acha que é tudo sobre você, para você, tem que ser do seu jeito. Quando a confiança está nos outros, você tem que avaliar. Se essa pessoa fizer algo de errado e ela me chatear, eu vou perder o rumo? Eu vou perder o chão? Eu vou me afastar de Jesus? Porque se uma pessoa que você confia fizer isso, e você automaticamente se afastar de Jesus, perder o rumo, perder o chão, então a sua confiança está nela. Porque se a sua confiança estiver em Jesus e não nessa pessoa,
se ela se afastar de você, você vai ficar triste, mas você vai falar, beleza, respira fundo e continua confiando em Jesus. Só que aí não, a gente confia nas pessoas, a gente se frustra, fica chateado. E é muito, assim, engraçado que a gente sabe de tudo isso. E aí, mesmo assim, a gente insiste em confiar na gente ou nas pessoas. E acaba que dá tudo errado. Porque quando você confia nas outras pessoas ou em você, você fica triste, cara. Gera morte, não é aquela morte literalmente, é a morte dentro de você, a morte da sua alegria, a morte espiritual. E quando você confia em Deus, gera vida. E aí a gente não confia em Deus. E tipo, não faz sentido, porque se você sabe que se você confia em Deus dá certo, por que a gente insiste em confiar nas outras pessoas, em nós sabendo que vai dar errado? Porque, véi, eu e você, a gente erra, a gente peca, a gente não é santo. Então, Ele é perfeito e a gente insiste em confiar em pessoas imperfeitas, cara. E aí a gente vai para a confiança em Deus, que é Salmos 20, e versículo 7. Cadê Salmos 20, versículo 7. Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eu vou ler de novo. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. E, véi, eu acabei de falar, né? Quando a gente confia em Deus dá muito certo e gera vida. Um exemplo, né, que está na Bíblia é de Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel. Ela não podia ter filho e ela começou a orar e falar, Deus, então, não está dando, você podia me abençoar. E foi orando e chorando e por muito tempo. E aí, Deus deu um filho para ela. Quando você confia em Deus, gera vida. E o filho virou um profeta. Então, é pro reino. Quando você confia em Deus, véi, nossa, como assim, cara? Tipo, realmente eu não entendo. Por que a gente não confia nele, sabe? Porque se a gente sabe que nele vai dar certo, o que acontece? Por que a gente não confia, sabe? E que nem eu falei, foi um processo quando eu estava criando a palavra e Deus foi falando comigo. E foi muito engraçado que eu estava muito nervosa para vir pregar hoje, sabe? E Deus me deu um puxão de orelha, né? Que eu ainda estou me recuperando porque, né, foi tenso. Eu estava muito nervosa e aí eu fui e comecei a desabafar com Deus. Eu falei, Deus, e se eu falar errado? E se eu gaguejar? E se não for bom? E se der tudo errado? E ele foi, esperou o meu surto, né? E ele virou para mim e falou, o que você vai pregar amanhã? Que ele foi ontem, né? E hoje também ele fez a mesma coisa. E ele falou assim, o que você vai pregar? E eu falei assim, ai Deus, é confiança no Senhor, né? E ele falou assim, então por que você não está confiando? Você vai falar de confiança e você não está confiando em mim? O que é isso? E eu fui e falei, uau, não precisava agredir assim. E aí eu fui e falei, nossa Deus, é mesmo, né, velho? E aí... eu vi algumas pregações também sobre isso, e uma das pregações ele até usou um exemplo, uma brincadeira, e eu achei muito interessante, que é aquela brincadeira do pé atrás. Eu não sei se vocês já brincam disso, e talvez por nome vocês não lembrem, mas é aquela brincadeira que você fica assim, o seu amigo, né? Cai, pode cair, confia. Aí você tá aqui, aí você fala, você vai segurar mesmo? Aí a pessoa, vou, cara, eu vou confiar, vou segurar, pode confiar. E aí a gente fica, não sei não. Aí você vai cair e você coloca o pé atrás. E com Deus é a mesma coisa. Ele tá lá, cai, véi, eu vou te segurar, eu tô aqui. E a gente fica, beleza. A gente fica, tá. E vai cair, ai Deus, mas e se você não segurar? Você vai segurar mesmo? E a gente faz isso. Mas não é pra gente fazer isso, entende? Não é. Eu tenho que ficar olhando aqui porque eu fiz uns tópicos. Então,
foi esse processo e Deus foi falando comigo e foi muito tempo. Tipo, não foi algo que do dia para a noite eu acordei e falei, eu confio em Deus. Não, foi um longo processo. Nossa, eu confiava em mim, aí deu errado, obviamente. Eu confiei em outra pessoa, deu errado também. E aí eu falei assim, tá dando tudo errado, o que eu faço? E aí eu fui e comecei a confiar em Deus. E eu ainda estou no processo, mas eu já, cresci muito nisso. Se Deus chegar para mim e pedir algo impossível, eu não vou ficar como antes, ficar tipo, ai Deus, mas eu não dou conta. Porque não é a gente, é Ele. Se Ele chegar e falar, pega o microfone e ora, aí a gente fica, não, mas eu não sei orar. Mas não é você, é Ele que vai dar as palavras certas, entende? E eu aprendi isso, eu fui aprendendo que não é eu, é Ele. Quando a gente confia nele, não importa o que Ele fale para você, qual impossível seja o que Ele promete para você, Ele vai cumprir. E não importa as circunstâncias, não importa que esteja dando tudo errado e o que as pessoas estejam falando, se a sua confiança está nele, pronto, acabou, cara, tá nele. E aí ele vai fluir, sabe? Ele prometeu, ele vai cumprir. Só que a gente tem que entender que é no tempo dele também. A gente coloca a nossa confiança nele, mas quer que seja na hora da gente. Mas não é. Se a nossa confiança está nele, a gente tem que entender que independente de quanto tempo passe, ele vai cumprir a promessa. Não importa o quanto tempo passe, ele vai cumprir a promessa. Pode ser daqui a uma semana, um dia, meses, anos, mas ele vai. E aí é o que me fez pensar. Se a gente sabe que as pessoas são imperfeitas, sabe que Deus é perfeito, por que a gente não confia nele? Vocês percebem que não faz muito sentido? Então por quê? O que está acontecendo? E aí eu perguntei para Deus, e aí tem vários motivos, mas eu vou falar 3, que ele falou, e eu falei, nossa, é mesmo. E o primeiro porque Deus é o Deus do impossível. E a gente é tão ser humano, mas tão ser humano, que quando Ele fala algo impossível sobre você, ou pede algo impossível, a gente duvida. Que aí puxa o gancho para o segundo tópico, que é duvidar. Deus dá uma palavra de afirmação, e aí a gente vai transformar a afirmação em interrogação. Ele fala, essa crise financeira na vida da sua família vai acabar. E aí você vai e fala, essa crise na minha vida vai acabar? E aí Deus fala, você vai ter dinheiro para pagar a faculdade. Eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade? Cara, Deus deu uma afirmação e a gente coloca interrogação, porque a gente duvida. E sabe por que a gente duvida? Porque a gente não tem intimidade. Por que a gente não tem intimidade? Porque a gente não ora, desculpa, eu falo muito eu sei. E aí, eu fui parar para pensar e falei, nossa, é um ciclo. Você começa orando, e aí, mesmo que você não saiba orar, você vai tentando. Vai orando, ele vai dando as palavras certas, e aí, você vai tendo intimidade. E aí, você passa a confiar nele, porque é um processo. Você ora, tem intimidade e confia nele. Porque eu confio nos meus pais, eu confio nas minhas amigas, nas minhas líderes e as pessoas que estão em volta de mim, porque eu tenho intimidade com elas. Eu converso, eu tenho esse diálogo com elas, em que elas falam o segredo delas, eu falo os meus, e vai gerando essa intimidade. E por conta dessa intimidade, eu confio nelas. Eu não saio na rua e chego para qualquer pessoa que eu nunca nem vi e conto algo sobre a minha vida. E eu imagino que vocês também não, eu espero. Então, a gente realmente não sai e conta a nossa vida para alguém que a gente não conhece. Então, é claro que a gente não vai confiar em Deus se a gente não tiver intimidade com Ele. Porque a gente não confia em pessoas que a gente não tem intimidade. Então, a gente tem que ter intimidade. Não importa a pregação que seja, que fale. Sempre vai voltar para ore, leia a Bíblia e jejue. Não importa, sempre vai voltar para isso. Porque é a base, cara. Você tem que orar. Tá entendendo, cabeção? Você tem que orar. E a gente fica usando um monte de desculpas, A gente fica usando um monte de desculpas. E eu acho que eu sou a mestre das desculpas, porque eu sempre arrumo uma desculpa para tudo e eu estou tentando mudar.
como eu falei, essa palavra foi para mim, então Deus está me moldando, né? E eu sempre estava usando, antes da quarentena, né? Eu vou contar outro puxão de orelha que Deus deu em mim, que quarentena já tem um tempo, uns 4 meses, né, que a gente está em quarentena, mas eu ainda estou me recuperando do que Deus disse para mim, porque, né, foi um soco assim na minha cara mesmo. E eu ficava usando a desculpa, né? Ai, Deus, eu não tenho tempo para orar, porque tem tanta tarefa, você está vendo, né, Deus? Olha o tanto de tarefa. Estou tendo tempo para nada na minha vida. E aí eu ficava usando essa desculpa. E Deus lá, só observando. E eu usando essa desculpa e a gente entrou em quarentena. E aí Deus virou para mim e falou: qual que é a próxima desculpa que você vai usar? Porque você não pode mais usar falta de tempo, porque agora você está em casa, uai. Qual que vai ser a sua desculpa agora? E eu fui e falei assim: ai, Jesus, doeu. Doeu muito. E eu fui e falei: véi, lá vai eu com esse velho. Falei: nossa, é verdade, cara? É só desculpa. É exatamente isso que é o que é desculpa. É desculpa que a gente fica inventando para não orar, para não ter intimidade, para não confiar em Deus. É só desculpa. E o que me dá mais raiva, porque, cara, minha mãe tem eu, meu irmão, né? E tem 2 filhos, né? Eu e meu irmão. E aí, eu tenho certeza absoluta que nem minha mãe, nem meu pai daria eu ou meu irmão para morrer por qualquer pessoa. Pode ser até da nossa família. Meus pais não fariam isso. E eu imagino que os pais de vocês também não fariam isso. E Deus, corrigindo, Deus, ele tinha um único filho, único, que era perfeito. Véi, eu peco, meu irmão é um bebê, mas, né, quando a gente já nasce no pecado, né? E a gente que é pecador, meus pais nunca ia dar eu e meu irmão para morrer por ninguém. E Deus deu Jesus, o único filho dele, que era perfeito, para morrer por mim e por você. Para que prova de amor maior que essa? Para quê? Ele precisa fazer mais alguma coisa para a gente ver o quanto ele nos ama e a gente confiar nele? Porque eu realmente acho que não precisa. Cara, é a maior prova de amor que existe no universo, cara. Você está entendendo? E a gente fica nessa de não confiar em Deus. Mano, vocês viram? Ele deu o filho dele por nós, que a gente não merece, mas ele fez mesmo assim. E a gente não confia nele. A gente prefere confiar em nós ou em qualquer outra pessoa que pode nos decepcionar, mas em Deus, que nunca vai nos decepcionar, a gente não confia. A gente não confia nele. Véi, a gente pode ficar sozinho, sem ninguém, todo mundo pode abandonar a gente. Mas Deus, ele não vai fazer isso. Então, bora parar de palhaçada e começar a confiar em Deus, porque, cara, não faz sentido. Não faz sentido a gente não confiar nele. Ele fez tudo por nós, ele faz e não faz sentido. Eu não entendo. Quando fui montando a pregação, falei: véi, como que eu não confiava nele antes? Por que eu tenho dificuldade de confiar nele? Porque a gente até confia, mas às vezes a gente dá uns deslize e não faz sentido. Eu queria ler, já estou quase terminando. Queria ler Mateus 10, 18. Mateus 10, 18 fala assim, é do 18 ao 20, tá? Por serem meus... é Jesus que está falando isso também. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados. E falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque as palavras que disserem
não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Amém. Então, quando Deus falar algo, pedir algo para você, muito impossível, como vir aqui e pregar, ou como vir aqui e orar, ou fazer algo, chegar numa pessoa que você nunca conhece e liberar uma palavra profética na vida dessa pessoa, confia, porque se Ele está pedindo para você fazer isso, Ele não vai te deixar na mão, Ele não te deixa na mão, Ele vai te dar as palavras certas. Perceba que quando a gente confia nos outros ou em nós, gera morte, velho. Gera morte espiritual, gera morte da nossa alegria. Quando a gente confia em Deus, flui, dá certo. Então, bora confiar nele e parar de ficar se decepcionando porque a gente confia em nós ou nos outros. Bora colocar a nossa confiança nele porque vai dar certo. Véi, eu vou falar uma coisa aqui que vocês, sei lá, né? Mas eu vou falar. Você é você. E Deus é Deus. Então, pare de tentar ser Deus. Pare de tentar fazer os trem que Ele faz. Deixe Ele agir. E tinha outra que eu queria falar também, que é muito top. Que é, se Deus falou, tá dito e ponto e acabou. Então, bora parar de ficar duvidando e questionando isso e aquilo. E confia mesmo. Tipo, não tem o que falar. Vocês perceberam que muitas das coisas que eu falei, eu fiquei repetindo e repetindo e repetindo? Porque o que mais que eu falo? Não tem o que falar. Você tem que confiar e ponto. Porque você tem duas opções. Ou você confia ou você confia. Porque se você não confiar, vai dar errado. E eu realmente acho que a gente não quer a terceira opção, que é dar errado. A gente quer que dê certo. Então, confia nele. E eu queria chamar o João Pedro para orar por nós. Amém? Amém. Vamos orar aqui para encerrar o culto. Queria que todos colocassem de pé aí para a gente orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por mais a oportunidade da gente estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, que a gente possa entender, a gente possa verdadeiramente entender o que foi pregado aqui, que a gente possa depositar a nossa confiança totalmente no Senhor, porque o Senhor nunca vai nos decepcionar, o Senhor nunca decepciona, e o Senhor só nos traz paz, alegria, que cada dia mais a gente possa ter mais intimidade com o Senhor, possa ser mais próximo. Em nome de Jesus, Deus, abençoe nossa volta para casa, deixe que ocorra tudo bem. Fique conosco no decorrer dessa semana, no decorrer do dia. Amém. Eu de novo, oi, gente. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Quero agradecer muito a Deus porque deu certo, porque Ele se fez presente durante essa semana, nos preparativos. E é isso. Eu quero agradecer aos nossos pastores, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por estarem com a gente, todos os colaboradores, as nossas líderes. Vocês são bênçãos nas nossas vidas, vocês são presentes, tá? A gente ama muito vocês, então... Cara... E é isso, vocês aqui, foi muito bom. Eu espero que todo mundo saia daqui diferente do que veio. E no mais do mais é isso. E crente gosta de comer, né, gente? Crente gosta. E a gente vai servir ali um chocolate quente. A pastora que fez, hein? Vai estar muito bom. E nós preparamos aqui um espacinho para as fotos, para que fique guardado esse momento, para quem esteve aqui. No mais do mais é isso, as fotos de chocolate. Muito obrigada. Nós amamos vocês. Vem pro clã você também.
Correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti.